Entrevista do dia. A inteligência artificial deixou de ser assunto do futuro, ela já está presente no nosso dia a dia e esse é o tema de hoje da nossa entrevista. Por quê? Porque ela está mudando a forma de muitas empresas trabalharem, escritórios de advocacia, profissionais, profissões. E quem está conversando aqui com a gente hoje sobre as dúvidas importantes sobre ética, responsabilidade, limites, é o advogado Dr. Danilo Zaninello. Dr. Danilo, mais uma vez, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, bom dia e vamos lá. Ô Suelen, eu estava pensando aqui, às vezes quem está nos ouvindo está mais preocupado em saber como usar melhor a IA do que se o tribunal quer saber se ela está usando rápido ou não, enfim. E eu queria trazer algumas informações sobre alguns detalhes da IA, né? Então, primeiro, é importante nós sabermos a diferença de agentes e as próprias LLMs ou os próprios, vamos dizer ali, os motores da IA. Então a gente estava falando sobre algumas IAs hoje, Manus, ChatGPT e tudo mais. Vamos lá, existem algumas IAs que elas são as responsáveis pela interpretação, pelo contexto, são a inteligência por trás, vamos dizer assim. Então nós temos ali os principais, que é o Claude, o ChatGPT, o Gemini e o Copilot da Microsoft. O Copilot já está ficando em segundo plano. E aí nós temos outras IAs que falam, não, essa é muito mais inteligente, mas ela na verdade é um agente. Então ela é o segundo ponto da IA. Quando falamos em agente, nós ainda temos a possibilidade de agentes que atuam automaticamente sem um comando humano, você consegue programar. Então, por exemplo, eu deixo um agente programado no meu escritório, toda sexta-feira ele entra no meu sistema, pega um relatório de todas as tarefas do escritório, monta um relatório de tudo que foi concluído ou ficou a ser concluído ainda, né, que não foi finalizado. Ele já me traz um relatório da agenda dos próximos 15 dias para eu me preparar essa semana para os próximos 15 dias. Isso ele faz automaticamente. Geralmente ele faz esse processo no final da sexta-feira, né, e ele manda um e-mail para mim, o e-mail chega para mim na segunda-feira de manhã. Isso é um agente. Aí nós temos as conversas em si e as tarefas. As conversas é a ideia de um chat em si, as tarefas é quando tem um comando para executar algo, não necessariamente no meu computador. Aí nós vamos para as skills, prompts e artefatos. As skills são as habilidades, então eu consigo programar uma determinada habilidade, deixar isso salvo dentro da minha inteligência artificial para ela utilizar isso no meu contexto da conversa. Então, por exemplo, eu vou fazer um relatório para um cliente. Uma das minhas habilidades que eu tenho no escritório é o padrão de Word, literalmente. Então, a habilidade é colocar a logo do meu escritório no canto superior direito, no rodapé da página vem o site, vem a página 1, página 2. Então, qual fonte vai ser usada, a paginação, tudo certinho. Então isso é uma habilidade. Aí eu falo, quando for trazer esse relatório, use a habilidade, eu coloco lá no caso, né, a habilidade DZSA, que ela faz toda a programação e organização simplesmente da tabulação. E aí algumas vezes algum trabalho que eu tenho antigo fala, vou revisar isso daqui, eu só quero adequar dentro do meu padrão de página ali, de Word. A habilidade faz isso. O artefato é o seguinte, sempre que nós temos uma conversa ou uma tarefa sendo colocada, a gente tem um contexto ali discutido. E às vezes eu quero abrir uma conversa paralela, mas eu não quero perder o contexto nem o histórico. Então o artefato é uma tarefa ou uma conversa paralela dentro daquele contexto que já está sendo colocado. Então, de repente você está conversando sobre, sei lá, estatística e você quer saber algum número, você consegue abrir um artefato paralelo para discutir isso. Eu esqueci. E o prompt. O prompt, a gente até estava falando no intervalo, né? Há pouco tempo atrás falava-se que uma das profissões do futuro seria engenharia de prompt. Que é o comando que a gente dá para IA, é o pedido que a gente faz para IA, né? Exatamente, que é o comando. Danilo, mas o quão importante é isso? Depende da especificidade do resultado que você vai ter, que você quer ter. Então, o prompt ele tem sido cada vez menos necessário, porque as IAs elas já vão se preparando, principalmente com base nas skills.
então não tem sido necessário ter tanto prompt, mas obviamente aí eu vou colocar qual o modelo de linguagem. Eu quero uma linguagem formal, eu quero uma linguagem amigável, eu quero uma linguagem combativa, eu quero que a resposta seja sucinta, eu quero que ela seja mais extensa, eu quero que ela seja explicativa, eu quero que ela seja científica. Quero que seja uma resposta para ser enviada pelo WhatsApp, uma resposta para o e-mail, por e-mail, uma resposta por um ofício. Exatamente. E aí, outra situação interessante nós temos ainda a possibilidade de criar projetos. O que é o projeto? Você vai ter várias conversas ou tarefas num contexto entre si. Então, no caso da advocacia, por exemplo, eu posso criar um projeto para um cliente, onde ali eu tenho várias conversas ou tarefas. Então, sei lá, vou discutir direito civil, direito trabalhista, direito societário, direito tributário no projeto do cliente. Então a IA ela vai ter um conhecimento de todo o contexto que está sendo falado e o cliente vai ter uma experiência mais premium ali. Né? Vai ter todo o contexto entre advogados diferentes entendendo a mesma conversa. A outra possibilidade é eu criar esses contextos. Suponhamos que eu atue simplesmente em uma área. Ou eu tenho advocacia de massa, aquela advocacia que tem muitos processos. Então eu posso criar esse mesmo projeto por áreas. Então tem um projeto trabalhista, aí eu coloco vários clientes trabalhistas naquele projeto. Tem um projeto civil e vários. Danilo, consigo estar em 2 projetos? Hoje as IAs que eu uso não, é um projeto só, mas obviamente em breve você vai conseguir criar contextos entre elas. E há ainda a possibilidade de API ou integração entre mais de uma IA. Então, vamos supor que eu tenha o Cloud, use o Cloud hoje no meu dia a dia, e o Cloud ele tem uma certa limitação de tokens e também de contexto. E aí eu quero ter um aumento maior no contexto. Então eu vou utilizar o Notebook LM, que é uma outra ferramenta da Google, e aí lá eu consigo criar um contexto muito maior, e eu consigo integrar 2 IAs. E é bastante coisa, obviamente, mas é importante também tratar justamente aquilo que você falou no começo da conversa. A IA não é mais uma conversa de futuro, é uma conversa de agora. E algumas pessoas me perguntam, falando, Danilo, você não acha que a IA vai substituir a advocacia? A advocacia não, né? O advogado, ela vai mudar muito a forma como o advogado trabalha. Não só o advogado, o médico, o próprio jornalista. A IA de fato vai mudar a realidade do nosso dia a dia. O que ela vai substituir é o advogado que não sabe usar IA. Então, qualquer profissional que não saiba. Qualquer profissional. A IA estará, aliás, já está em todos os momentos da nossa vida hoje com o celular na nossa mão, né? Os celulares cada vez mais têm tecnologia de IA. A própria Alexa, o próprio Google é um sistema de inteligência artificial. Quando você fala, Google, apaga a luz, Alexa, faz tal coisa. Se alguém tem Alexa aí, eu nem dei o comando, senão eu ia poder desligar alguma coisa aí. E tem também a questão das redes sociais, que também tem as inteligências artificiais ali dentro delas, tanto para construir texto, fazer vídeos, produzir vídeos, mesmo elaborar fotos, ela tá realmente em todos os lugares. Tá, e até você falando em rede social, me lembrou uma situação. Uma preocupação que a pessoa precisa ter são com as informações, tá? Então, bom, eu sou um profissional, sou um escritório de advocacia. Cuidado para pôr informação de cliente. Cuidado com o que coloca na IA, porque aquilo pode vazar aquela informação. Tá? Eu ia entrar nesse assunto com você exatamente assim que você concluir seu raciocínio. Entre as ferramentas, uma das que eu mais gosto é a Manus, tá? Só que a Manus tem que ter um cuidado muito grande. A Manus é do Facebook. O Facebook não é uma plataforma que gosta muito de proteger dados de ninguém. Pelo contrário, ele gosta de ter todas as informações. Inclusive, nos termos de uso do Manus, quando você instala ele no seu computador, você tem a possibilidade de abrir ele numa janela web, mas tem a possibilidade de instalar no seu computador. E eles te dão um incentivo. Eles consomem menos tokens se está instalado no seu computador. Só que quando você aceita, você dá acesso a todas as informações que tem no seu computador para ele. A mesma coisa no seu celular. Quando você instala o Manus no seu celular, você dá acesso a todas as informações que tem no seu celular. Quer dizer que se tiver foto minha ele vai vazar? Não, mas ele vai entender aquele contexto. Isso porque o Facebook hoje não é uma plataforma de rede social. O Facebook é uma plataforma de marketing. A rede social é um brinde que ele te dá para poder te vender o marketing. Para ele poder captar os seus dados, entender o que o público quer e entregar um marketing direcionado. Exatamente. E aí é importante para profissionais que utilizam isso no dia a dia, advogados, médicos e profissionais que trabalham com dados sensíveis, fazer uma assinatura diferente. Então não é pegar o Cloud e pagar R$ 99 por mês ou R$ 500 por mês no Max. Para você ter o contexto
com aquelas informações de fato privadas, você tem que fazer assinatura business. Então é uma outra assinatura. O cloud, por exemplo, se eu não me engano, é o mínimo de 2 assinaturas, 2 ou se não lembro agora qual que é o mínimo. O ChatGPT tem a partir de uma assinatura no business, mas é importante por quê? Porque aí sim a conversa de fato é privada. Senão ele utiliza aquilo para aprender. E ainda nas conversas do dia a dia, se você vai em preferências, configurações, é importante você colocar para ele não aprender com a sua conversa. Não quer dizer que ele não vai interpretar o seu contexto, quer dizer que ele não vai utilizar aquela conversa num contexto externo para a plataforma usar aquilo em outras questões. Eu recentemente queria pegar a informação de uma empresa, né, que eu estava fazendo eu ia mandar uma proposta para ela e eu não queria pedir essa informação antes de fechar um contrato com ela, porque provavelmente ela não me daria. E eu consegui dentro do Manus as informações que eu precisava, porque alguém dentro da empresa já tinha colocado aquilo, né, ou no Manus ou em outro IA que acabou vazando a informação, e aí eu acabei conseguindo fazer uma proposta muito mais personalizada, inclusive fechei o contrato. E aí, obviamente, quando eu passei a advogar para a pessoa, eu falei, ó, tem um problema, essas informações eu peguei na internet. Então, cuidado com o que coloca lá na internet, no chat e tudo mais, porque isso de fato pode se tornar público. É um pouco assustador ao mesmo tempo, né? Agiliza muito a vida, facilita, é ótimo, mas também é assustador, mas também não adianta a gente ficar com medo, porque é algo que está aí, a gente vai ter que aprender a usar isso. Você sabe que o Jonathan falou sobre a questão da frase do dia lá e tudo mais, e é justamente isso, né? Precisamos entender que é o futuro, precisamos nos adequar. As pessoas que estão vindo aí, principalmente geração Z, as pessoas mais novas já estão mais acostumadas com isso, elas têm um pouco mais de noção da importância dos dados delas, e em contrapartida também é importante você entender o que você está disposto a compartilhar. Por exemplo, eu gosto de receber propaganda direcionada, que é aquilo que eu quero ver. Então tem uma série de informações que eu permito, porque não sei, eu não quero ficar vendo uma propaganda de algo que não me interessa. Eu quero propaganda do que eu quero de fato comprar, ou possa vir querer comprar. Então algumas coisas eu gero permissão, outras não. Mas a gente vive uma tendência de exposição, as próprias redes sociais vêm fazendo isso, e muitas vezes uma exposição que não é verdadeira, mas isso gera outros problemas, né? Isso gera ansiedade, E por que eu estou trazendo esse contexto da ansiedade? Porque nos faz querer a resposta mais rápida, por exemplo, do ChatGPT. E às vezes eu aceito aquela primeira resposta, vou entrar num ciclo de erro e vou gerar uma série de problemas, de repente, se for profissionalmente, inclusive para o meu cliente. Doutor Danilo, para quem está ouvindo a gente agora, não utiliza a IA diretamente, que muitas vezes utilizou, mas utilizou sem perceber, até por esse exemplo do Google que você deu na pesquisa, e ainda está ouvindo a gente, está meio assustado, tem um receio. Qual seria o primeiro passo? Primeiro passo, baixa hoje o ChatGPT no seu celular. Tá? O ChatGPT, ele tem um visual bastante amigável, é bastante simples. E o ChatGPT no celular, você consegue conversar com ele. Obviamente, não precisa assinar de imediato, mas vai testando, fazendo algumas pesquisas. E é importante você entender que a IA fará parte do seu dia a dia pelo resto da sua vida. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Segundo ponto, se eu deixar para fazer amanhã, eu vou estar ainda mais atrasado, e a IA, as informações, como a coisa funciona, muda muito rápido. Então é importante você entender o contexto como todo e não só ficar dependente de uma IA especificamente. Até pelo seguinte, imagine que eu automatize vários processos internos do meu escritório com a IA. Hoje é um cenário econômico da IA bastante interessante. Nenhuma IA dá lucro. Todas elas dão um prejuízo e queimam muito caixa. E aí, aonde é o cenário? São empresas criadas para dar lucro. Uma hora algo vai acontecer. Ou a tecnologia vai ficar tão absurda que vai baratear o custo dela, mas aí nós temos um problema de geração de energia elétrica que já está em déficit no mundo. Ou ela vai reajustar o preço de forma bastante significativa. Então, é uma preocupação dos profissionais que estão utilizando o IA, que estão muito dependentes de uma IA. Obviamente, o cloud aumentou o preço em 50 vezes. Eu mandei 5 funcionários embora, que aí o cloud faz hoje. Tem esse processo mapeado fora da IA. Então, existem outras ferramentas como o N8N, enfim, que você consegue fazer o mapeamento do processo. Isso te faz não ficar dependente de uma inteligência em si. E aí, obviamente, com o mercado sempre vai ter alguém criando algo novo, talvez não tão bom quanto o que você está usando, mas você não fica perdido e você não pode ser sua empresa quebrada porque uma IA parou de funcionar, ou torná-la financeiramente inviável porque ficou muito caro acessar.
Sabe que você falando sobre isso, como uma pessoa pode, que ela deve baixar o ChatGPT e começar a utilizar, a gente tem que mudar algumas mentalidades, porque a IA faz isso com a gente, né? Inclusive, quem tá ouvindo a gente agora e fala, acho que não tem nada que a IA possa me ajudar, você pode perguntar para a IA como ela pode te ajudar. Você pode dizer o que você faz ou algo que do seu dia a dia, até pessoal, profissional, digo pessoal para começar a utilizar. E você pergunta como ela pode te ajudar e ela vai oferecendo ali as opções. Tem isso também, né? Tem, e quem já usa IA, pergunte quem é você para IA, também é uma pergunta interessante. Mas basicamente todo o meu processo de aprendizado com o IA foi justamente perguntando para eles. Inclusive o que a gente precisa melhorar, Sim. Isso é muito importante, né? Então, inclusive eu comecei, olha, eu sou advogado, tenho escritório assim, assim, assado, tenho tantos colaboradores, meu perfil de cliente é esse, minha personalidade é assim e eu não sei fazer nada, como eu devo começar utilizando você? Toda IA que eu vou instalar, que eu vou testar, eu começo assim. Então ela já me fala várias formas que eu consigo usá-la no meu dia a dia. E aí depois a gente vai usando a criatividade pra inventar coisas novas. Eu tava brincando com o João. Hoje eu sou programador já quase. Dr. Danilo tá expert. Então você que tá pensando, eu preciso fazer um curso? Calma. Pergunte pra própria IA como você pode utilizá-la. E você pode perguntar também pro ChatGPT, por exemplo, se ela é a melhor plataforma para o que você deseja mesmo. Eu já perguntei isso, já falei, Chat, será que eu utilizo Claude ou Manus para fazer tal coisa? E ele me deu ali os prós e contras de cada um. Claro que ele puxou um pouquinho a sardinha pra ele, mas no geral eu percebi que a resposta foi muito sincera. Exatamente. E quem quiser um curso, só me siga nas redes... Não, tô brincando. Não tem curso, gente. Essa não foi uma entrevista pra vender curso de inteligência artificial, então você vai ter que baixar o ChatGPT aí e se virar. Mas é fácil, é intuitivo. Dr. Danilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa conversa tão importante. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e sempre que quiserem, estou de volta. Os microfones são sempre abertos aqui para o Dr. Danilo e parabéns para o seu trabalho também, muito sucesso e continue sendo esse profissional tão atualizado que traz para a gente aqui tantas tendências. O Jornal da Manhã, infelizmente, fica por aqui, já acabou. Agora são 7h59. Tenha uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu